Olá! Hoje a proposta é fazer um trabalho geométrico com 3 losangos, os dois de fora na cor de rosa e o do centro em lilás. Tenho aqui na máquina pontos que eu vou precisar deixar também na lateral desses losangos, para não chegar, no caso, numa frente, não chegar até a costura. Ele fica uma distância dessa costura, uma distância da lateral. Primeiramente, preciso achar o ponto central. Todos eles têm o mesmo tamanho, de comprimento e de largura. Acho a agulha central, marco ela aqui. Vou calcular a largura agora de cada losango. Vamos supor que eu chame mais 7. Sete de um lado, 7 do outro. Então, aqui eu tenho o losango lilás. A largura dele, no total, aqui em cima, vai ser de 15 agulhas. Deixo uma para formar esse biquinho. Conto mais a mesma quantia de agulhas para o losango lateral. E para o outro lado também. Deixo uma agulha, conto 15. Eu distribuí dessa forma, mas ele pode ser de outros tamanhos maiores ou menores também, de acordo com o trabalho que você tenha, da peça que você tenha. Se for uma blusa real com, digamos, 130 pontos, 150 pontos, você pode aumentar, fazer o losango maior ainda. Essa, para mim, é uma amostra pequena, mas dá a ideia para qualquer tamanho de losango. Trabalho geométrico assim, você pode fazer do tamanho que quiser, desde que caiba na tua peça. Essas 3 marcações, então, são dos losangos, a largura dele. Aqui eu tenho esse pontinho que vai ficar entre um e outro na cor de fundo. Na lateral eu tenho agulhas ainda que vão chegar até a costura e no outro lado também. Então, ele está bem centralizado. Trabalho geométrico, quando é feito assim para ser no meio e distribuído de forma regular, eu não posso ter diferença entre um lado e outro, porque nota de longe a diferença. Então, procuro fazer primeiro num papel e depois esquematizar antes de começar o trabalho em si. Agora, para começo de losango, eu não posso fazer o início por ele. Eu tenho que fazer uma base para chegar nele. Então, primeiro eu faço as laterais e o centro. Depois eu começo com cada um individualmente, certo? Eu estou com o fio na direita, vou começar por essa base aqui. Então, já conto quantos pontos eu tenho a partir desse desenho, quantos pontos eu tenho aqui na lateral. Faço uma marcação onde eu vou terminar o losango. Nessa outra, também faço uma marcação com a caneta permanente para não me perder depois. E vou começando pela lateral. 15 agulhas vão ser o total. Baixo 7. Essa é a central para esse desenho. Para esse primeiro desenho, essa aqui vai ser a agulha do centro. Elevo todas as outras. Essa daqui vai ser a primeira agulha. Então, eu tenho que ter a base para chegar até aqui. Quando eu chegar na marcação que foi dada em caneta permanente aqui na máquina, significa que eu elevei 7 agulhas que vão formar o lado de cá desse losango. Agulhas em suspenso, carro em suspenso também. Venho para a esquerda, trago uma para cima. A cada vez que eu estou no lado das agulhas elevadas, eu trago o ponto para cima.
Cheguei naquela marcação, confiro se tenho 7 agulhas elevadas. Tenho. Então, dispenso o fio aqui na esquerda. Essa parte já está feita. Vou lá no outro lado, na esquerda. Baixo a mesma quantia de agulhas. A marcação que foi feita em caneta permanente está aqui. São 7 agulhas a partir dela. Baixo e teço da mesma forma que eu fiz o outro lado. Estou no lado das agulhas elevadas, trago mais uma para cima. Cheguei naquela marcação, confiro. Tenho 7 agulhas, dispenso o fio aqui também. Já fiz as 2 laterais, agora preciso fazer esses 2 triângulos em separado, para depois começar a parte do meio. Posso escolher qualquer um deles. Deixo uma agulha, baixo 15 agulhas, que são a base para esse triângulo bege, ou para esse triângulo creme. Chego com o carro próximo, coloco o fio. Estou na esquerda e levo uma agulha. Venho para a direita e levo outra. Terminei, troco, corto o fio e deixo ele para baixo. Já tenho as 2 laterais e mais essa parte feita. Falta essa. Deixo a agulha central, que vai ser o início do losango central, baixo 15. Vou com o carro para essas agulhas. Terminei. A base já está pronta. Agora é o momento de fazer losangos. Posso escolher qualquer um deles. Tenho aqui a agulha central, que forma o biquinho desse losango. Deixo ela para baixo e já coloco a cor lilás. Faço uma carreira, baixo uma agulha na esquerda, vou para a esquerda, baixo uma agulha na direita. E assim eu vou fazendo até baixarem 15 agulhas, que são as agulhas do centro. As agulhas que dão a largura do trabalho.
Tenho 15 agulhas baixadas. Já tenho até a metade do losango. Cheguei na metade. Preciso já fazer a parte de cima, completar o losango. Então, estou na esquerda, elevo uma. Venho para a direita, desde que ela trabalhe, né? Elevo outra. Esquerda. Terminei o losango lilás. Vou para o lado e faço os dois da mesma forma, só que na cor de rosa. Baixo a agulha que foi deixada sozinha, sem ser elevada, levo o carro até ali e coloco o fio. E começo a baixar até conseguir 15 agulhas centrais, depois fecho. Carro na esquerda, baixo na direita. Carro na direita, baixo na esquerda. Para essas sobras de fio não incomodar, não enroscar no carro, é bom sempre colocar um peso. Não tenho mais agulhas elevadas, começo a elevar agora para fechar o losango. Terminei esse aqui, vamos para o próximo. Agulha do meio. Estou na direita, com o carro, baixo a agulha na esquerda. Venho para a esquerda, baixo a agulha na direita. Tenho 15 agulhas, não tenho mais nenhuma elevada da base que foi feito antes, começo a elevar para fechar o losango. Terminei a parte do desenho do losango. Agora preciso fazer o mesmo processo que foi feito de base aqui, preciso fazer para terminar, porque o losango em si está feito, mas esses triângulos do meio e essas duas laterais ainda não. Escolho começar por um deles, deixando o fio para a direita depois, para fazer a última parte. Aquele ponto que está na cor de fundo, trago ele para baixo. Levo o carro. Mesmo processo, estou na esquerda, baixo na direita, até chegar no último ponto elevado aqui.
Terminei toda essa base, largo o fio. Posso fazer a lateral, já que eu estou com o carro aqui à esquerda. Faço a lateral baixando a cor de fundo. Essas outras agulhas para cima. E uma do desenho. Terminei no último ponto do losango. Trago essas agulhas para cima. Vou fazer a parte do centro, que ainda não foi feita. Terminada toda a parte de cima, tiro do suspenso e o trabalho segue. Fios que ficam assim por dentro, tanto de início quanto de final, qualquer tipo de fio que foi usado para tecer precisa ser encoberto, não pode simplesmente ser cortado aqui. Então, com uma agulha de tapeçaria, pego o fio e vou levando ele por dentro, contornando o losango, de maneira que ele fique firme. Levo ele para longe para depois cortar. Assim, ele não fica aparente nem no lado direito, nem no avesso, e eu consigo cortar e fazer a limpeza. Todos os fios são feitos encobertos dessa forma. Daí eu tenho o avesso também limpo. E temos aqui os 3 losangos feitos. Esse em tamanho pequeno. Quer tamanho maior, de acordo com o tamanho da blusa, pode aumentar proporcionalmente. Cada um deles do mesmo tamanho, eu acho que fica ideal. Não dá, é mais fácil de fazer quando todos eles têm o mesmo tamanho, porque a base daí é igual para todos. A parte de cima também, e ele também. Marcando bem na máquina com a caneta permanente o início de cada um deles e o final de cada um deles, não tem erro. Essa é uma proposta simples para fazer numa blusa, por exemplo,
bem na metade. Nossa ideia para hoje é essa. Bom trabalho!